Deus te abençoe de forma poderosa em nome do Senhor Jesus, aonde quer que você esteja. Mais uma vez, com grande prazer, estamos aqui para mais uma palavra de fé, a fim de abençoar a sua vida com Deus. Amém? Se você quiser acompanhar essa passagem bíblica que está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 e 11. Acompanhe comigo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ora, infelizmente, pessoal, o diabo tem permanecido de pé na vida de muitas pessoas. Pessoas essas que têm dado legalidade para o diabo as acusar diante de Deus. Estamos numa luta espiritual, saiba você, se você não sabia. Porque a própria palavra de Deus diz que há uma luta espiritual, né? Que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades e os dominadores nas regiões celestes. Ou seja, o diabo e Deus te conhecem perfeitamente. Então ele sabe aí agora exatamente como tem sido a sua vida com Deus, né? Ou seja, é uma reflexão para que você que tem passado por problemas ou lutas na sua vida diária, seja na vida amorosa, sentimental, financeiro, profissional, físico, espiritual, enfim, não importa a luta que você esteja passando, saiba que o hoje é fruto do que eu plantei ontem, com Deus ou sem Deus, e o amanhã também vai ser fruto daquilo que eu plantar hoje, com Deus ou sem Deus. Mas infelizmente o diabo ele tem permanecido de pé diante da legalidade do pecado que muitos estão dando ainda, servindo até mesmo seus próprios desejos e não obedecendo a palavra de Deus. Com isso é claro que é impossível essa pessoa vencer. E o pior, ela terá uma vida amarrada aqui neste mundo passageiro, e se a pessoa morrer nessa condição do pecado, ela vai também galgar a eternidade de sofrimento longe de Deus e junto com o diabo. Ou seja, faça uma análise agora. Como tem sido a sua vida com Deus? Será que agora o diabo, se ele te acusasse diante de Deus, ele teria muitas coisas para te acusar, de fato, porque você tem vivido uma vida de pecado, seja pecadinhos ou pecadões, que não importa, né? Mas são brechas que você dá através das suas ações, reações, escolhas, decisões, palavras, pensamentos, né? A malícia, o ódio, o rancor, a mágoa dentro de si, né? Pensamentos de malícia, maus olhos. Há uma lista enorme: a fornicação, o sexo fora do casamento, adultérios e traições, mentiras, palavrões, a pessoa que se autoprostitui, né, através da pornografia, o sexo entre pessoas não casadas, enfim. Você sabe, no fundo, a legalidade que você está dando ainda para o diabo, para que ele permaneça de pé perante a sua vida ou na sua vida. Porque, ao contrário que podemos agora pegar como Jó, como exemplo, o diabo andava ao derredor também da vida de Jó. Ele foi acusar Jó diante de Deus, mas Deus, ele praticamente enalteceu, né, a conduta de Jó. Homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal, e, enfim, Deus ali falou palavras maravilhosas em relação a Jó. Será que Deus, quando o diabo te acusar ou te acusa hoje diante de Deus, ele pode também falar o mesmo de você?
aí entre você e Deus. Reflita nisso, porque enquanto você der legalidade para o diabo, a sua vida não vai avançar aqui neste mundo passageiro, e o pior, você morrendo nessa condição, você vai galgar o sofrimento eterno. Pense nisso, porque aqui está muito bem claro que o diabo foi derrubado, né? O acusador foi derrubado diante do nosso Deus. Mas por quem? Por aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, que obedeceram à voz de Deus, obedeceram a palavra de Deus, se entregaram de fato de corpo, alma, espírito ao Senhor Jesus, né? E não amaram as suas vidas até a morte, ou seja, não fizeram as suas próprias vontades, mas decidiram viver uma vida conforme a palavra de Deus e não conforme os seus achismos, as suas próprias religiosidades. Não aceitaram viver conforme os seus egos, a sua ganância, a sua prepotência, a sua arrogância, a sua avareza, enfim, mergulhados no próprio pecado. Não, decidiram de fato se converter e ouvir a voz de Deus, servindo ao Senhor Jesus com fidelidade, com constância, com perseverança, né? E isso só é possível, claro, você e eu sendo cheios do Espírito Santo. Então, se você tem enfrentado lutas na sua vida, faça análise. As lutas que enfrentamos pelo fato de termos comunhão com Deus, né? E as lutas virão mesmo para o verdadeiro cristão, para que a nossa fé seja forjada. Entretanto, passando pelo processo, sendo aprovados, nós receberemos a vitória, e há uma diferença daqueles que estão passando por lutas, né, por situações adversas, pelo fato das muitas legalidades que estão dando por causa do pecado. Com isso, o diabo permanece de pé, não é derrubado diante dessas pessoas, ou da vida, ou na vida dessas pessoas, e ele tem total legalidade para acusar essas pessoas diante de Deus, fazendo com que mesmo Deus sendo onipotente, onipresente, onisciente, não possa intervir por essas pessoas, porque Deus também ele é justo. Amém? Faça essa análise, em que condição você está. Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa, assim também como de toda a sua casa. Se essa palavra te ajudou, compartilhe com o número máximo de pessoas e vamos ganhar almas, ajudar pessoas e levá-las até o reino de Deus. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.